Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country masculino Léger na França, o final de semana intenso. Aqui em Miami, amanhã nos Estados Unidos, amanhã será feriado, 4 de julho. Hoje teve rachão premiado, então foi uma quebradeira. Tour de France, cross country feminino, cross country masculino. Vamos lá. No feminino, o domínio absoluto da jovem Loana Leconte. No Tour de France, o domínio absoluto do jovem Pogacar. No cross-country masculino, o domínio absoluto do não tão jovem, pelo menos para o esporte, para o veterano Flückiger, imbatível. Incrível a performance do Flückiger. Essa foi a largada do masculino. É impressionante como esses caras, como é lógico que acontecem os tombos e etc, mas se a gente observar a intensidade com que eles fazem, a proximidade, a agressividade, o percentual do que acontece de tombo e não sei o que, é muito pequeno comparado com qualquer outro nível, porque esses caras realmente eles são fantásticos, mas aqui na largada teve uma enroscada, não dá para saber o que aconteceu, vários ciclistas, vários mountain bikers, eles ficaram presos. Eu fiz esse comentário no feminino. Por algum motivo, algumas pessoas elas gostam de fazer brincadeiras pejorativas entre diferentes esportes. Eu tenho dificuldade de entender essas brincadeiras pejorativas porque eu me sinto extremamente privilegiado e feliz em poder falar de diferentes modalidades, praticar diferentes modalidades, cada uma tem a sua particularidade, o seu desafio, a parte legal, a parte chata, e isso que é legal. Agora, as brincadeiras pejorativas de tentar minimizar ou criar características negativas de um determinado esporte, ressaltar apenas características negativas de um determinado esporte, eu não entendo direito. Enfim, essa foi a largada, alguns mountain bikers se enroscaram. O Luca Braidot, ele foi o cara que apareceu na frente na primeira volta. Aconteceu alguma coisa na hora da transmissão que de repente ele tinha um gap de 10 segundos, alguém se enroscou ou ele conseguiu ter alguma vantagem em alguma das passagens do Rock Garden, da descida, entre as escorregadas que todo mundo deu. Mas ainda na primeira volta, o Matthias Flückiger, nesse print, ele fez uma aceleração que foi simplesmente algo de se apreciar. Então, se você quiser ver a melhor aceleração da prova, vai lá no replay da Red Bull, vai na primeira volta e olha esse exato momento, qual é a aceleração, qual é a potência que o Matthias Flückiger tem nesse momento. O Pidcock, que teve aquele pequeno tombo no short track, largou na segunda fila, ele simplesmente desapareceu hoje. Não sei o que aconteceu. Mas esse foi o momento, ele perdia tempo, dava umas enroscadas, diferente do que a gente está acostumado a ver, que ele navega bem num terreno como esse, ele se sentiria extremamente em casa por conta do cyclocross. Hoje ele estava errando, patinando, escorregando, até o momento que ele nem aparecia mais na transmissão. Na segunda volta, Flückiger, Braidot, Sink, Hotterley. Fica de olho no Hotterley. O Nino Schurter, eu continuo achando a performance do Nino Schurter impressionante pela consistência dele. Diferentes atletas, diferentes terrenos, diferentes temperaturas, e tá lá ele batendo o cartão dele sempre entre os top 5, top 10, o que é incrível. Esse foi um dos trechos mais legais, onde eu gostava de observar os diferentes atletas, qual era a linha que eles fariam, porque aí é um lugar bem chato de tomar um tombo. Ele é off-camber, né? Ele tem essa descida com a raiz molhada exposta na diagonal para escorregar o pneu da frente e ser aquele tombo bobo que você pode se machucar, você pode quebrar a clavícula, porque a roda da frente é como se alguém puxasse a roda da frente e daí você cai, né? Não tem muito como você se proteger, ou você apoia com a mão, ou você bate o ombro e daí a clavícula, puf! Acontecer isso 3 semanas antes das Olimpíadas é algo que ninguém quer. Então, esse é um trecho que vale a pena ir no replay e ver os diferentes atletas, qual é a estratégia, qual é o ângulo, qual que é a tangente que diferentes atletas fazem nesse trecho. Esse foi o Matthias Flückiger. O que ele fazia? Ele descia da bicicleta, ele ia ali um ângulo mais fechado da curva,
Logo na sequência, o que aconteceu com o Saru? O Saru passou direto no mesmo trecho que o Flückiger estava a pé, o Saru ele passou. Só que o Saru ele tinha alguma relação especial com esse trecho de pedras, porque mesmo após esse tombo, ele era um dos poucos mountain bikers que continuava passando por aí pedalando. Então ele colocou no Ticô lá na programação dele que ele iria passar por aí pedalando, ele passou a maior parte das voltas pedalando. Na terceira volta, o Flückiger, Saru, Hatterley, Sink, Braido, Shooter e assim por diante. Vocês podem ver aqui no cantinho da tela qual que é a classificação até o 20º. Esse foi a escorregada que o Braido deu. Olha onde está a bicicleta dele. Deixa eu me tirar daqui, ó. Tá vendo a bicicleta dele lá em cima, perto do símbolo da Red Bull? Ele saiu escorregando meio que de joelho. Saiu escorregando e parou na grama. Ele só parou quando ele chegou na grama. A percepção que eu tenho, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção. A percepção que eu tenho é que o Flückiger era o cara que tinha a maior vantagem e era o cara que assumia mais riscos, ou pelo menos se sentia à vontade em assumir mais riscos. Porque tanto nas descidas, nos trechos técnicos escorregadios, onde todo mundo era mais conservador, em trechos de velocidade, ele usufruía essa velocidade. Agora, trechos onde a diferença entre empurrar a bicicleta e passar pedalando, como no trecho de pedras, ele empurrava. Agora, nos trechos onde ele poderia carregar velocidade, ele era o cara que assumia mais riscos, pelo menos foi a percepção que eu tive. Na sexta volta, Flückiger, Sink, Hatterley, fica de olho no Hatterley, jovem, estratégico, consistente, o pacote perfeito. E o Saru. O Saru estava na missão, né, correndo em casa com a camisa de campeão olímpico, campeão mundial. Para, Flückiger, não faz isso com a molecada, Flückiger. Sexta volta, ele me mete um estilo desse, na chuva. O Flückiger, ele tá se divertindo, ele tá voando, ele tá brincando. O Sink, ele tentou fazer força. Só que o que acontecia? O Sink chegava no Flückiger na força. A hora que o Flückiger chegava nos trechos de velocidade, o Flückiger voava, literalmente voava, e daí o Sink sobrava. Daí o Sink fazia força, chegava no Flückiger. Daí o Flückiger voava. Flückiger, lindo, meteu estilo, para. Quando o cara tem uma performance dessa, além disso, o cara consegue se divertir com o momento, é algo lindo de se ver. Esse foi o momento... Por que eu tô torcendo pro Hatterley? Sei lá. Mas enfim, essa era a disputa pelo terceiro lugar. Flückiger voando na frente, o Sink chicletando na roda do Flückiger, e essa era a disputa pelo terceiro lugar entre o Saru e o Hatterley. O Hatterley, ele é estratégico, mas eu acho que ele podia ter jogado um pouquinho mais com o Saru, porque o Saru, na média, ficou mais na roda dele, né? E daí chegou na volta final, o Saru deu uma sapatada, deixou o Hatterley buscou o Saru. A hora que o Hatterley chega na roda do Saru, daí ele comete esse erro, dá uma escorregada, e daí o Saru foi embora, e daí o Hatterley já estava no gancho, mas essa escorregada foi no pior momento possível. Daí o que acontece? Para ele ter chegado na roda do Saru, ele deve ter feito muita força. Daí você chega na roda do cara, você consegue chegar no gancho ofegante, braço mole, perna bamba, e daí comete o erro, e daí o Saru foi embora. Então esse, apesar de achar que o Hatterley é estratégico, se ele tivesse jogado um pouquinho mais com o Saru, talvez. Flückiger, cruzando a linha de chegada em primeiro, sem comentários, o Saru estava extremamente feliz. Meteu aqui, ó, tô em casa, camisa de campeão mundial, em casa, terceiro lugar, bacana o Saru. O Sink passou em segundo, essa é a classificação do dia, Flückiger, Sink, Saru, Hatterley, fica de olho no Hatterley, e o vovô Nino, tô brincando, vovô Nino, e o Nino na quinta colocação. Vamos ficar de olho no Nino para entender.
O Nino é um dos caras que sabe melhor conduzir uma temporada, uma preparação para ganhar na hora certa. Então a curiosidade é, diante desses novos nomes, considerando que as Olimpíadas geralmente acontece uma dinâmica completamente distinta do que acontece na Copa do Mundo de mountain bike. Extremamente curioso para saber o que aconteceu. Até o Lars Forster tá na 9ª colocação. Aqui a Philip, Anton Cooper na 16ª. Eu não sei, por favor, coloquem o que aconteceu com o Pidcock. E essa é a Copa do Mundo de mountain bike. Flückiger, Sink, Saru, Koretsky, Schurter, Cooper, Hatterley, Van der Poel. Cara, meu, o Van der Poel, o cara ele tá no Tour de France, já saiu do Tour de France, ganhou a etapa, vestiu a camisa amarela, o cara nem tá na Copa do Mundo de mountain bike, tá ali no top 10 da Copa do Mundo de mountain bike, entre os melhores mountain bikers do planeta. Tom Pidcock também na 10ª colocação. Eu acho que é isso. Galera, esse vídeo ele foi feito no calor da emoção. Então eu conto com todos os complementos, correções, comentários, críticas do que está acontecendo na Copa do Mundo do mountain bike, as quentinhas, os bastidores do que pode acontecer nas Olimpíadas, quem são os atletas que estão na melhor forma e quem são os atletas que vão saber carregar essa melhor forma para as Olimpíadas e quem são os atletas que não estão na melhor forma de maneira programada, treino planejado, treino executado para chegar nas Olimpíadas e descer a marreta em todo mundo. Eu acho que é isso, abraço, tchau.